você vai continuar perdendo dinheiro com a sua estratégia operacional se ela não tiver esses 3 critérios para você abrir uma posição. Critério número 1, contexto. Critério número 2, localização. E critério número 3, gatilho. Salve, salve família! No vídeo de hoje eu quero falar sobre esses 3 critérios e sem enrolação, muitas pessoas focam muito no gatilho, né? Você provavelmente entrou operando o mercado financeiro pensando o que eu preciso fazer, o que eu preciso enxergar para clicar, para abrir uma posição, aonde que eu aperto, o que precisa... Então assim, normalmente você aprende logo o gatilho. Depois, com a experiência, talvez você tenha aprendido alguma coisa de localização. E por último, as pessoas acabam dando atenção ao contexto. Mas na minha opinião, o contexto é o critério número 1 para você abrir a tua posição. E por que eu digo isso? Muito simples. Porque se você estiver operando a favor do mundo, se você estiver operando com o contexto correto, muito provavelmente você vai conseguir sair positivo daquela operação. Para isso você precisa de 2 coisas. Primeiro, você precisa de tempo para o trade se desenvolver. Então não adianta você abrir uma posição faltando 30 minutos para encerrar a sessão, para encerrar o pregão, porque daí você joga contra o tempo, isso é péssimo para o trade. E segundo, você precisa ter estômago. Por que você precisa de estômago? Porque se você abrir uma posição numa região ruim, numa localização ruim, o preço vai vir contra você. Mas se você tiver a favor do mundo, se você tiver com o contexto certo, possivelmente você vai conseguir sair positivo desse trade, tá? Então, o critério número 1 para mim é o contexto. E o que eu chamo de contexto? Eu chamo de contexto toda a leitura que você faz antes de você querer abrir uma posição. Contexto, então, envolve tanto a análise do ativo em si, e aí a análise do ativo pode ser uma análise no diário, ou uma lembrança do que aconteceu nos dias anteriores, né? Então, se você opera por fluxo, você vê que, eu sei que toda vez que chega nesse preço, entra comprador e o comprador defende essa região. Eu sei que toda vez que entra esse player desloca preço. Então, você faz uma memória dos dias anteriores para ver o que acontece. Então, tem um contexto ali, né? Então, entrou um Santander comprando, né? Sempre nesse ativo aqui. Bom, se ele entrou historicamente ou recentemente, toda vez que ele entra boletando dessa forma, ele desloca preço. Então, eu vou a favor dele. Beleza, então, você precisa, então, para você acertar o contexto, você precisa fazer uma análise do ativo que você está operando e você precisa fazer uma análise econômica. E hoje, uma análise geopolítica, porque a gente está vivendo dentro de um cenário de guerra, né? Onde Estados Unidos e Irã tá o tempo todo se desafiando em termos de narrativa, né? Então um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. É muito difícil você ignorar isso para suas operações. Então você precisa fazer uma análise econômica de contexto. Então a empresa divulgou balanço, o balanço veio positivo ou negativo, como que veio o guide, se o guide é positivo ou negativo, o que esperar dessa ação. Você está fazendo uma análise de contexto. Você está fazendo uma análise de contexto também se você faz uma análise de dado econômico que está para sair. Vai sair o CPI ou saiu o PPI no dia anterior e deslocou o preço ou não deslocou o preço. Saiu o PIB ou o PCE e assim vai. Mas Felipe, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer essa interpretação. Nunca ninguém me falou sobre isso. Sobre você ter que fazer uma análise de contexto para operar. Pois é justamente por causa disso que eu criei o curso Mapa do Dinheiro. Eu estou colocando aqui o link do curso na descrição do vídeo e se você tiver interesse em querer aprender a fazer a interpretação de dado econômico do calendário econômico e fazer a interpretação de balanço de empresas, né, guides, enfim. Bom, o link está na descrição se você tiver interesse. Novamente, eu julgo a leitura de contexto a mais importante dentro desses 3 critérios. Novamente, por quê? Porque se você acertar a direção que o mundo está apontando aquele ativo, o mundo é comprador desse ativo, o mundo é vendedor desse ativo. Bom, aí é uma questão, fica muito mais fácil você ganhar dinheiro acertando a direção do dia, certo? Basta você, novamente, ter estômago e poder dar tempo para o trade se desenvolver. O segundo critério que eu gostaria de falar com vocês é sobre a localização. E a localização é muito importante porque se você abre o trade numa localização ruim, você precisa ter muito estômago para aguentar o balanço, né?
ou você vai tomar loss, né? Ou você vai perder dinheiro. Então a localização ela é muito importante, ainda que você tenha acertado a direção, né? Se você acertou a direção, ótimo, você tem uma chance muito maior de sair lucrativo no trade. Se você errou a direção, mas está numa localização ok, você ainda tem uma boa chance de sair positivo. Mas se você está numa localização ruim, é muito difícil você sair positivo se você ainda não tem uma leitura de contexto. E falando nisso, queria compartilhar com vocês, hoje eu tomei meu loss do dia, eu estopei meu dia hoje, justamente por causa desse critério. Eu não obedeci esse critério dentro da minha estratégia operacional. E eu quero mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Hoje eu operei Dow Jones, tá? E no Dow Jones eu tinha visto que nós tínhamos aqui geralmente eu faço isso, né? Essa marcação de máxima e mínima, que para mim é uma região, e aí o ativo desceu reto, bateu aqui nessa região, e aí eu busquei uma reversão. Eu busquei, falei assim, pô, se não rompeu aqui a mínima, então ele vai voltar. Então eu comprei aqui nesse ativo e acabei tomando stop. Eu comprei mais ou menos, eu acho que eu comprei mais ou menos aqui, olha, alguma coisa assim. E aí o trading acabou não desenvolvendo, voltou e eu acabei estopando meu dia. Beleza. Na segunda vez eu entrei vendido. E aí quando eu entrei vendido mais ou menos aqui, né? E aí quando eu entrei, aí eu já tinha enxergado que ele estava lateralizado. E aí o que eu pensei? Eu pensei, eu vou operar essa lateralização aqui. Ele está dentro de um range, né? Ele está aqui e ele está aqui dentro desse range. E também ele está com um micro range, que é justamente essa brincadeirinha aqui que é o que está acontecendo, né? Então eu vou operar esse range aqui. Eu fui lá, abri minha caixinha de ferramentas e procurei a minha estratégia operacional para operar mercado lateral. Então o que eu fiz? Eu vendi aqui, vendi o topo do range. Foi certinho minha operação aqui nesse sentido. Mas eu não aguentei esse balanço, né? E acabei estopando a minha operação mais ou menos aqui. Aí o que eu fiz? Eu fui e entrei comprado, né? Mas eu entrei comprado numa localização ruim, dentro do range, na parte alta do range. Eu entrei comprado mais ou menos aqui, olha. E aí o preço veio para trás e acabou me estopando, certo? Tomei 3 stops no dia, eu estopei meu dia. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu entrei numa localização errada. Quando eu decidi operar o range, a primeira operação até que foi ok, mas eu não segurei o balanço e isso foi uma falha minha, né? Uma falha operacional minha, né? Eu deveria ter segurado o balanço, fazia parte da minha leitura, da minha análise, aquela escapada do range para voltar, eu devia ter segurado, mas a terceira operação, que foi meu grande erro, vamos falar assim, porque eu abri uma operação de compra no topo do range, ou seja, mal localizado. Aonde que tinha que ser comprado? Tinha que ser comprado na base do range, né? Na base do retângulo. E não foi o que eu fiz. Acabei comprando mal o ativo e o ativo me estopou. E depois vocês viram que o ativo mais para frente estourou para cima, né? Então tem duas coisas aí que eu queria mencionar para vocês. E aí eu vou mostrar novamente para vocês. Tem duas coisas aí que eu queria mostrar para vocês. Primeira, eu devia ter operado aqui na base desse range, né? Então, uma vez que eu localizei aqui o range, qual que deveria ser minha posição primária? Minha posição primária devia ser operar na base dele. Por quê? Porque eu estava vindo de uma região de mínima. E mínima, se ele não é rompido, ele é defesa. E se ele é defesa, eu tenho que estar a favor da defesa, certo? Então, nesse momento, foi aonde eu errei. Foi assim, eu operei errado. Eu operei não respeitando a localização que o preço estava naquele dia. Operei não respeitando o range na terceira operação, não respeitando a localização do range. Então, não tem por que eu comprar aqui. Aqui não é lugar de compra. O lugar de compra seria aqui. Né? Seria mais próximo daqui, né? Dessa base. Aqui seria o local de compra. Não foi o que aconteceu. E por causa disso, acabei pagando o preço. E aí você vê aqui que o ativo se desenvolveu para cima. Então, tinha potencial para
tinha potencial para a gente sair dessa posição vitorioso, sair desse trade lucrativo, mas não foi o que aconteceu. Então, novamente recapitulando, primeiro critério, o contexto. Segundo critério, localização. E terceiro critério, aí sim, o gatilho. Aquilo que você aprendeu, provavelmente, no curso que você fez. Então, compra rompimento de candle, compra em cima de média, compra agressões no bola, enfim, compra a estratégia que você fez. Mas o gatilho, ele só deve vir depois de você estar dentro de uma localização adequada e, de preferência, a favor do seu contexto macro, né? Você pode operar contra esse contexto? Pode, só que aí os teus alvos normalmente são menores. Se você está operando a favor de um contexto macro, você acaba tendo alvos mais alargados, certo? Agora, quer saber como você identifica se você está operando com esses critérios? É muito simples. Quantas operações você faz no dia, né? Porque se você faz muitas operações, provavelmente você não tem claro a região que você quer operar. Você está operando em qualquer região, qualquer localização, entende? Outra coisa, gatilho. Nem sempre dá gatilho. Se você está operando muito, é porque você não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ler o gatilho corretamente. E terceiro, o teu contexto, né? Se ora você entra comprado, depois você entra vendido, depois você entra comprado de novo, tudo meio que dentro da mesma região, é porque você não está tendo uma leitura de contexto adequada para o ativo que você opera. Você ainda não sabe para onde o ativo quer ir. Você ainda não sabe para onde o mundo está direcionando aquele ativo. O mundo é comprador desse ativo, então eu vou buscar a oportunidade de compra. Eu tenho mais chance de ganhar dinheiro operando a favor do mundo, operando a favor do contexto macro. O mundo é vendedor daquele ativo, bom, então eu tenho mais chance de ganhar dinheiro se eu vender esse ativo. Então eu vou buscar oportunidades de vendas, vou buscar gatilhos de venda dentro de uma região adequada, né? Então, esses são os 3 critérios que eu utilizo. Se esse vídeo te foi útil, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Eu te espero no próximo trade.